Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã de bênçãos para todos nós, quem está se conectando por aqui nas redes sociais. Hoje não teve a notificação, mas estamos aqui ao vivo nessa mensagem, nessa quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a palavra dele. Vocês foram notificados? Eu acho que não, né? Uma manhã abençoada para vocês, um dia abençoado para quem está se conectando por aqui. Eu peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem, os padrões aqui das plataformas, para que o canal alcance mais pessoas. Bom dia, paz. Nossa leitura, a nossa meditação nessa manhã. Tá pegando bastante chiado. Tá no texto, deixa eu abrir aqui direitinho para poder ler com vocês. Gênesis 25:34 diz assim a palavra do Senhor: Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, Esaú era filho de Isaac, neto de Abraão, personagem bíblico que traz para nós uma lição profunda, né? Sobre os valores espirituais e as consequências, né? As consequências de priorizar o material ao invés do eterno. Ele desprezou a sua primogenitura, ele vendeu a sua primogenitura, né, por um prato de lentilhas. Um ato que, assim, a gente não pode minimizar, não revela só uma decisão impulsiva, sabe? Alguém que age no impulso, mas uma profunda falta de discernimento espiritual. E esse aí está sendo o grande mal do crente moderno, né? A falta de discernimento espiritual. O autor de Hebreus chama Esaú de fornicador e profano. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Ele destaca, ele dá uma gravidade à escolha de Esaú, assim, muito profunda, né? Fornicador e profano. Esaú trocou o que era eterno e valioso por algo passageiro, totalmente insignificante. E essa história, é claro que ela nos leva a uma reflexão, né, sobre as nossas próprias escolhas, sobre as minhas escolhas, Alain, sobre as escolhas dos irmãos, né? O que temos valorizado em nossas vidas? O que estamos dispostos a trocar por satisfação imediata para poder suprir uma demanda humana, né? Irmãos, é claro que pode parecer algo muito abstrato, mas o que era a bênção da primogenitura? Não era um título honorífico, uma honra que se tinha, uma questão de herança material, de liderança humana. Na cultura bíblica, não. O primogênito, ele tinha direitos, mas ele tinha responsabilidades espirituais profundas. Então ele era um líder da família, sim, um sacerdote do lar, sim, mas um portador de promessas divinas. E Esaú, né, no caso de Esaú, a primogenitura dele estava totalmente ligada às alianças que foram feitas com os ancestrais dele, com o pai dele, Isaac, com o avô dele, Abraão, incluindo ali uma promessa maravilhosa de nação escolhida, da terra de Canaã, da linhagem do Messias. Isso tudo estava no combo, no pacote. Então, quando ele vende a sua primogenitura, ele não apenas perdeu as coisas materiais, que também englobariam, né? Mas ele renunciou um chamado espiritual, o chamado com a maior magnitude que tinha. Ninguém tinha o que ele poderia receber ali. Ninguém tinha recebido as promessas que recairiam sobre ele. Esaú, ele tipifica a religião. Eu bato muito aqui nessa tecla, né, sobre a religiosidade e a religião, que ela é profana. Esaú tipifica aqueles que trocam, né, bênçãos espirituais, eternais, por coisas materiais, efêmeras. A religião hoje em dia, ela tem seguido nesse caminho.
Ela prioriza, né? E aí quando eu falo religião, quero que você entenda que assim, é claro que a igreja, né, quando a gente fala de igreja de Cristo, ela é uma religião também, né, nesse sentido da religião, mas a religiosidade, o sistema religioso, é sobre isso que eu estou falando. O sistema religioso, ele é uma tipologia de Esaú. Esaú é uma tipologia desse sistema religioso, né, que foi separado para proclamar o caminho, mas prioriza as coisas terrenas, ao invés de cumprir ali a missão espiritual. Se desvia da missão, se envolve com questões políticas. A política é mais importante, o social é mais importante, o material é mais importante. Isso lembra alguma coisa, irmãos? Vocês conhecem aí pastores que pararam de falar do céu para poder falar de dinheiro, que pararam de falar do céu para falar de política, que hoje não fala mais do céu, não fala mais das coisas eternais, fala das coisas materiais, né, dessa vida. É o que mais tem. O foco, ele se torna material. E a igreja, ela não é uma instituição política social, ela é um instrumento de Deus para a salvação e para a transformação espiritual, ponto. Então, quais foram as consequências da escolha de Esaú? Ele abriu mão da sua primogenitura, ele não só perdeu um título, mas ele renunciou a um destino glorioso. Ele poderia ter sido patriarca em Israel, o ancestral dos profetas, dos reis e principalmente do Messias. O Deus, imagina Deus chamando Moisés na sarça: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Esaú. Ia ser isso. Esse era o plano. Seria o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas a escolha impulsiva, profana, inconsequente, apagou tudo isso da história de Esaú. A bênção que deveria ser dele foi transferida para o seu irmão Jacó. Que apesar das falhas, e a Bíblia não esconde as falhas de Jacó, Jacó valorizou o projeto de Deus. Esaú buscou a bênção depois, mas já era tarde. A palavra vai dizer em Hebreus 12:17 que ele não encontrou lugar de arrependimento, mesmo buscando com lágrimas. Ele tinha remorso, mas arrependimento ele não tinha. Se voltasse, ele faria de novo. A gente tem que valorizar as oportunidades espirituais enquanto há tempo. A história de Esaú nos desafia a examinar quais são as nossas prioridades. Qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? É o eterno, é o temporal? Quantas vezes negligenciamos a nossa comunhão, a nossa oração, o nosso chamado? Preocupado com tantas coisas, né? Tantas coisas materiais, tantas coisas dessa vida. Eu vou chamar de profano, porque tratou as coisas sagradas com desprezo. Profanidade não se limita a palavras ou abominações, né? Qualquer atitude que menospreza o que é santo, o que é profético, o que é espiritual, é profanidade. Quando priorizamos o mundo em detrimento de Deus, é profanidade. Ninguém pode servir a dois senhores, irmãos, porque um há de aborrecer e o outro há de amar. Ou se dedica a um ou despreza a outro. Mateus 6:24. Esaú escolheu servir a si mesmo. Escolheu servir aquilo que era material, e isso lhe custou muito caro. A história de Esaú é um alerta para nós sobre as escolhas que fazemos, que podem impactar no nosso futuro, que parecem ser muito boas, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso disso tudo, eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro, de casa. Eu preciso também, irmão. As mesmas necessidades os irmãos têm, eu tenho. Mas será que são as nossas prioridades? Será que abrimos mão do espiritual em detrimento do espiritual, priorizando as coisas materiais? Acho que a gente pode aprender aqui, né? Esaú perdeu tudo porque não valorizou o que realmente importava. Jacó, por outro lado, mesmo com falhas, entendeu, discerniu a promessa e o espiritual. E aquele que ama o Senhor, mesmo sem merecer, recebe as bênçãos que outros desprezam, porque entendem. Possamos ser como Jacó e não como Esaú, né? Colocar as coisas de Deus acima de tudo. Que as nossas escolhas reflitam um coração que ama a Deus e que prioriza a Deus. Deixa o pão de Esaú para Esaú. As lentilhas. O que para nós importa é o reino. O que para nós importa é a presença.
O que para nós importa é a comunhão. Bom, sem dúvida isso é o que é o mais importante. Deus abençoe a vida dos irmãos nesse dia, nessa quinta-feira. Que seja um dia de bênção, de paz, de vitórias,